Olá, bem-vindos de volta ao Camille Viaja. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser um vlog de viagem. Vai ser um vídeo que eu prometi lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, me siga lá, @Camille Viaja, que é para falar sobre a empresa que eu aluguei o apartamento em Paris, todos os trâmites, os valores e como funciona para alugar um apartamento de temporada em Paris que não seja pelo Airbnb. Então, se você tem interesse nesse assunto, quer saber um pouquinho dos valores, quer conhecer uma empresa ainda que você não conheça em Paris, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Bom, tô aqui com o meu computador para poder ver todos os números, valores e as informações certinhas, porque é muita coisa para lembrar de cabeça. Mas antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência em Paris e o porquê eu escolhi Paris. Paris foi a primeira cidade na Europa que eu conheci, isso foi em 2018, e foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei quando eu cheguei na cidade, no primeiro dia, de chorar vendo a Torre Eiffel, e daquele dia virou amor. E aí eu acabei voltando para Paris, eu fui para França outra vez, mas não fui para Paris. E aí ano passado, em novembro, eu fui para Paris novamente, passei acho que quatro dias por lá e foi assim, não, eu preciso ficar aqui por mais tempo. E já tem um tempinho que meu marido e eu estávamos conversando sobre passar uma temporada na Europa, porque é muito mais fácil viajar aqui na Europa. Eu ainda estou na Europa no momento, estou gravando esse vídeo da Espanha. E aqui é tudo muito mais perto, é tudo muito mais barato pra viajar. A gente gosta muito de viajar, então a gente falou, vamos passar um verão na Europa pra gente viajar bastante, curtir. Só que a gente não tem esse sangue nômade, assim, de pegar uma mochila, uma mala e ficar indo de lugar em lugar e só conhecendo todas as cidades, os países e depois voltar para casa. A gente queria ter um lar, a gente queria ter uma casa, viajar os finais de semana, viajar um dia, 2 dias e voltar para casinha. Então nós escolhemos a cidade, né, base para os primeiros 2 meses dessa viagem louca que a gente fez de ser Paris. Porque é o meu lugar favorito no mundo, assim, eu queria muito ter a experiência de morar lá. E o segundo é que é muito fácil viajar de Paris, porque o aeroporto lá é muito grande, tem voo saindo para todos os lugares aqui da Europa, é barato também, tem trem também, então Paris é um lugar muito bom para rodar aqui pela Europa. Então esses foram os motivos, mas o motivo principal foi porque eu gosto muito de Paris. Bom, antes de morar esses 2 meses em Paris, nós só conhecíamos a cidade como turistas. E eu, se eu não me engano, a primeira vez que nós fomos a Paris como turista, ficamos na região de Saint-Germain, que é uma região bem famosa, que tem a parte lá, o Latin Quartier, é uma área que tem várias atrações turísticas. E a segunda vez que nós fomos ano passado, ficamos perto da torre, porque eu peguei um Airbnb com vista, que também era meu sonho. Só que aquela região não é uma das melhores, assim, é um lugar um pouco isolado. Então dessa vez nós fizemos uma pesquisa para ficar num lugar bacana, que fosse seguro, para andar à noite, tivesse metrô perto e não fosse muito turístico, porque uma coisa a gente tá viajando uma semana, 4 dias e tá num lugar super turístico, só que para ficar 2 meses, né, para viver o dia a dia, ir na academia, ir no supermercado, aquele monte de turista andando assim ao redor, fica mais complicado. Então a gente queria um lugar um pouquinho mais local. E depois de pesquisar bastante, nós decidimos morar num bairro chamado Saint-Georges, que fica no Arrondissement número 9. Paris é dividida por arrondissements, né? São números assim, tipo os bairros, as regiões assim dos bairros. E Saint-Georges fica perto do Pigalle e de Montmartre, que são bairros muito legais. Montmartre é muito turístico, mas Saint-Georges não é. Ela é muito local, dava pra ver no horário do almoço, que era o pessoal que trabalhava ali, que ia almoçar, nas padarias e tudo, nas boulangeries, dava pra ver que todo mundo falava francês, que era o pessoal ali da área. Era uma área muito boêmia também, a gente saía à noite e, assim, 10, 10 e meia, principalmente no verão, né? 10, 10 e meia da noite, todo mundo no barzinho depois do trabalho. É uma área perto de tudo. Eu tava, tipo, o apartamento era 8 minutos andando pra Galeria Lafayette, era pertinho da ópera, eu fazia muita coisa andando, tinha 2 ou 3 linhas de metrô também ali na região. Então, se vocês quiserem uma dica de um lugar pra ficar, até mesmo se for só para turistar por Paris, porque lá tem bastante hotel, essa região de Saint-Georges ou Pigalle, muito boas, assim, não é lotada e é perto de tudo, dá para chegar em todos os lugares com metrô. Eu amei essa área. Se eu voltar para Paris, quando eu voltar para Paris, eu vou procurar me hospedar por aquela área também, porque eu gostei bastante. Deixa de blá blá blá, vamos falar, né, sobre as informações que eu vim dar para vocês aqui. Nós alugamos o nosso apartamento por uma empresa chamada Paris Attitude. Eu vou deixar o nome aqui para vocês, Paris Attitude. Nós procuramos em vários lugares e também no Airbnb, porque eles também fazem aluguel de mais tempo. Só que no Airbnb, de todos os lugares que nós olhamos,
os apartamentos não eram tão bons e eram todos mais caros. Nós estávamos buscando por um apartamento com 2 quartos, porque nós dois trabalhamos de casa, então meu marido precisa de um escritório, eu também preciso do meu cantinho para gravar meus vídeos, para editar, para fazer a narração de vídeo. E com 2 meses a gente precisava de um espaço maior. Né, os apartamentos em Paris geralmente são pequenos, né, são apartamentos mais antigos, a gente queria um lugar que fosse um pouquinho maior pra gente poder ter o conforto desses 2 meses para trabalhar em casa. Eu olhei alguns sites, mas pra mim o melhor foi esse, que se chama Paris Attitude. Nesse site são várias casas, vários apartamentos em vários bairros, assim, são muitas opções. E são vários corretores que trabalham nesse site, não é uma pessoa trabalhando com o site todo. Então, cada apartamento que você for mandar mensagem ou querer, né, saber sobre os preços e tudo, você vai conversar com um corretor diferente e às vezes um trabalha com vários também. Então, são várias pessoas trabalhando nesse mesmo site. Essa empresa é bem democrática, assim, eles oferecem apartamentos de todos os valores, em todos os bairros, de todos os tamanhos também, e eles são mobiliados, tá? Eu acho que todos os apartamentos, eu não vou falar todos, mas quase todos os apartamentos desse site já vem mobiliado, porque é apartamento para curta temporada de até 1 ano, porque se eu não me engano, depois de 6 meses ou 1 ano de contrato de aluguel em Paris, você tem que provar residência, alguma coisa assim. Tem um tempo lá nesse site que eles falam que você pode alugar como turista, mas aí passou desse tempo, você tem que provar algum tipo de documentação, lá na França pelo menos. Então, o nosso caso foi 2 meses, nós não precisamos provar nenhum tipo de documentação para poder alugar, só que todos os apartamentos vêm mobiliado. Se você for pagar os aluguéis por mês, essas são as documentações que esse site pede, tá? Como eu disse, eu acho que cada site tem uma regra, esse é desse Paris Attitude que eu tô falando pra vocês. No caso, se você for pagar por mês, eles vão precisar da cópia do seu passaporte e de todas as pessoas que vão morar na casa com você, os 3 últimos olerites, porque em alguns casos eles exigem que você faça 3 vezes mais do que o valor do aluguel que você vai pagar, o imposto de renda, o último imposto de renda, contrato de trabalho, do seu trabalho atual, e comprovante de endereço no seu país de origem. Eles também deixam claro que se você for estudante, porque eles têm apartamentos estudantis, eles pedem outro tipo de documentação. Então, se você for estudante, estiver indo para Paris para estudar, tiver contrato de escola e tudo, eles pedem outro tipo de documentação, não é esse aqui. No nosso caso, nós pagamos o valor do aluguel adiantado, nós pagamos tudo antes de ir. E se você quiser fazer a mesma coisa, porque essa também é uma opção, você não precisa pagar por mês, você pode pagar tudo de uma vez, eles só pedem a cópia do passaporte e o comprovante de endereço no país de origem, eles não pedem mais nada. Essa lista de documentos que eu passei no começo é se você for pagar mês a mês. Eles também aceitam fiador, que não precisa morar na França, mas a única regra é que esse fiador faça 3 vezes mais do que o valor do aluguel. Então, você pode ter um fiador também, eles aceitam. Aí, eu acho que a documentação você tem que mandar dessa pessoa, que vai ser o seu fiador. Agora, vamos falar sobre valores. Eu sempre evito falar sobre isso, porque as pessoas gostam muito de discutir valor, essas coisas. Só que eu acho que tem coisa que não é discutível, porque cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma necessidade. E como eu disse, nós queríamos morar num bairro central, nós queríamos um apartamento grande com 2 quartos. Nosso apartamento era lindo, vou deixar um mini tour pra vocês aqui verem. Eu postei logo que eu cheguei, mas eu vou postar aqui de novo um mini tour pra vocês. É um apartamento que tinha absolutamente tudo, uma decoração clean, móveis novos, super limpinho. Inclusive, no valor do aluguel, estava incluso uma pessoa para fazer a limpeza do apartamento 1 vez por semana. Então, durante esses 2 meses que nós ficamos lá, toda semana ia uma pessoa para fazer faxina no apartamento e esse valor já estava incluso. Eu fiquei, assim, passada, eu achei maravilhoso. Eu nunca tive uma pessoa para limpar minha casa, inclusive agora quando eu voltar para Nova York eu quero também começar a contratar uma pessoa porque ajuda demais. E os hosts, né, os donos do apartamento que nós ficamos, eram pessoas muito legais, então eu não tenho o que falar, esse apartamento foi incrível. Inclusive eu vou deixar até o link aqui pra vocês, se vocês quiserem no futuro alugar esse apartamento, vale muito a pena. E agora eu vou falar os valores, eu sei que muita gente vai achar que é caro, mas pra gente foi tranquilo, foi mais barato do que morar em Nova York, acreditem em mim, Nova York é um absurdo. Então o valor para 2 meses, tá? O valor do aluguel por mês desse apartamento que nós ficamos foi de 3.649 euros por mês. As contas básicas, né? Luz, água, internet,
218 euros por mês. Taxa de ocupação, eu não sei se todos os apartamentos cobram isso, porque como eu disse, cada apartamento lá tem uma regra diferente, então o nosso cobrou uma taxa de ocupação de 447 euros, que foi cobrado somente uma vez antes de nós chegarmos. Caução, todos os apartamentos pedem caução, tá? Nós olhamos, na maioria dos sites, todos pedem, eles dão o valor inteiro do aluguel, eles dão o valor, a metade do aluguel, ou uma porcentagem do aluguel, mas é devolvido no final. Tá? Então esse valor você paga de caução, mas eles devolvem se o apartamento estiver tudo ok. É igual alugar apartamento em qualquer lugar do mundo. Eles pedem caução para depois ver se você não estragou nada, se você deixou o apartamento em bom estado. Eles te devolvem o dinheiro, inclusive já devolveram o nosso, enquanto eu estou gravando esse vídeo. E de caução nós pagamos 1.824, só que é devolvido depois. E a taxa da agência, como eu disse, nesses sites tem corretores, todos eles usam corretores e todos os corretores cobram uma taxa, tá, da agência. O valor também é diferente dependendo do tipo de apartamento. O nosso apartamento, nós pagamos uma vez, né, a taxa da agência de 1.074 euros, mas não é um valor fixo. Cada apartamento tem esse valor. Eu vi apartamento que cobrava 400 euros, tinha apartamento que cobrava 600, 800, então vai depender aí do tipo do apartamento e qual é a empresa, né, que tá cuidando de tudo. Então, no total, para morar 2 meses em Paris, né, só de acomodação, nós gastamos 9.255 euros. Eu não tô colocando aqui o valor do calção porque ele já foi devolvido, então não foi gasto. Então, 9.255 euros para morar 2 meses em Paris, num apartamento extremamente confortável, num bairro que a gente amou. Pra gente, a gente não achou absurdo, inclusive a gente achou mais barato do que morar em Nova York. Sinceramente, Nova York é um absurdo de caro. Então, esse valor pra gente, nós sentimos confortáveis em pagar. Nós fomos muito felizes naquele apartamento, eu amei. Foi, acho que, o melhor apartamento, assim, de aluguel que veio mobiliado que eu já fiquei, porque a decoração era clean, tudo era limpinho, tudo era novinho. Eu poderia ficar naquele apartamento 2 anos, 3 anos, tranquilamente, era muito confortável, o prédio era seguro, era fechadinho, tinha elevador, que também em Paris é difícil. Então, esse foi o valor. Eu sei que muita gente vai achar caro, mas pra gente foi tranquilo. Porém, nesse site tem várias opções, tem pra todo preço, como eu disse. Tem apartamentos pequenos, apartamentos grandes, apartamentos muito mais caros que esse e muito mais baratos que esse. Com certeza, se eu fosse morar em Paris, definitivamente, se eu fosse uma pessoa que estou morando em Paris, com certeza eu conseguiria alugar um apartamento desse tipo mais barato, porque com residência, um apartamento que não esteja mobiliado, a gente tem que levar em consideração que esses apartamentos são de temporada, bem mobiliado, então isso fica mais caro. Igual o Airbnb, alugar pelo Airbnb vai sair mais caro do que alugar um apartamento normal ali nos trâmites do dia a dia, porque você tem que levar em consideração que essas pessoas pagam taxa para a empresa, um monte de coisa. Então, com certeza, esse valor é muito mais alto do que se eu fosse alugar um apartamento mesmo em Paris para morar 1, 2 anos de forma definitiva. Mas para aluguel de temporada, eu achei ok. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Deixem nos comentários o que vocês acham. Menos discussão de preço, porque, como eu disse, isso é muito particular. Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa, né, tem ali o que se sente confortável. Nós gostamos muito desse lugar que nós ficamos, a gente não tem o que falar, assim, eu pagaria tudo de novo pra ficar num lugar como aquele, porque, infelizmente, já passei alguns casos de alugar apartamento por Airbnb ou pelo Booking e chegar na hora, o apartamento não ser legal, o apartamento tá sujo, e dá, né, é chato isso quando acontece. Inclusive aqui na Espanha, a gente alugou Airbnb e teve um problema no começo, teve que sair da casa depois de 3 dias para arrumar outra casa. Então, muita dor de cabeça. Quando a gente acha um lugar legal, um lugar que é limpinho, um lugar que atende a nossas necessidades, a gente paga com mais gosto, né? Então, esse foi o caso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, deixar um comentário, se inscreva no canal também. Me siga no Instagram, que eu tô sempre postando coisas por lá. E em breve tem mais vídeos, ou sobre Paris, ou sobre Nova York, ou sobre algum lugar do mundo que eu tiver, tá bom? Beijos!